né? Então, vamos começar a aula de hoje primeiro com uma revisão, né, de convolução. Na aula passada a gente viu, né, que a convolução, eu fiz essa pergunta para vocês, qual é o resultado da convolução do impulso unitário com um sistema linear invariante no tempo que possui resposta ao impulso h de n. Então, nesse caso, eu fiquei na y de n, que é igual ao somatório de k, né, igual a menos infinito a infinito, h, x de k, né, nesse caso me ajuda mais, x de k. Opa, só que meu x de k é exatamente o delta, né? Então vai ficar delta de k vezes h de n menos k. Aí a gente viu, né, que esse somatório ele só vai ser diferente para qual valor de k, pessoal? K0, né? K0, então vai ficar o quê? Vai ficar delta de 0 vezes h de n menos 0. Então isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 vezes, né, 1 vezes h de n, né, que é igual a h de n. Então o y de n vai ser igual ao h de n, tá? Exatamente, ou seja, você coloca o impulso na entrada, então a resposta do sistema a esse impulso vai ser exatamente a resposta ao impulso. Então faz sentido. Agora eu vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Tentem fazer calcular isso para mim. Eu vou dar uns 2, 3 minutos para vocês fazerem. Qual o resultado da convolução do impulso unitário atrasado? Está vendo? Delta de n menos n0 com um sistema linear invariante no tempo que vai possuir uma resposta ao impulso h de n. Então, nesse caso, meu x de n vai ser igual ao quê? Vai ser igual a delta de n menos n0. Aí eu quero que vocês calculem para mim qual vai ser a saída do sistema y de n quando eu coloco na entrada um impulso atrasado de n0 amostras. Façam aí para mim, por favor. Eu quero que vocês calculem o y de n, né? Conseguiram fazer? Se eu fiz corretamente aqui, vai ser o próprio impulso em N0. Então vai ficar, eu acho que é mais ou menos isso. Então vai ficar um y de n, vai ser o quê, pessoal? Vai ser, vocês concordam, vai ser o k de menos infinito a mais infinito, né? De o quê? A mesma coisa, ó, que a gente fez antes da entrada, né? Então vai ficar x de k, né, vezes h de n menos k. Tudo bem, pessoal?
né, que isso vai ser igual ao somatório de K igual a menos infinito até infinito de delta de quê, pessoal? K menos N0. Isso. K menos, delta de K menos N0. Vezes H de N menos K. Aí eu pergunto, para qual valor de K esse somatório vai ser diferente de zero? Quando K for igual a N0. Isso, tá vendo? Então esse somatório só vai ser diferente de zero quando K for igual a N0. Né? Então vamos lá. Vou pegar o valor desse somatório quando K for igual a N0. Então vai ficar, ó, N0 menos N0, né, que é igual a zero, né? Vezes o quê? Aí eu substituo aqui, ó, N menos N0, correto? Aham, Aí, sim. aí esse cara aqui é 1, aí vai ficar o quê? H de N menos N0. Tudo bem, pessoal? Aí o que é esse H menos N0? Esse H, N menos N0, é exatamente a resposta ao impulso atrasado de N0 amostras. Tá, pessoal? Então, o Y de N, que vai ser a saída, não tem nada a ver com o impulso, tá? O Y de N é a resposta ao impulso atrasado de N0 amostras, tá? Por quê? Vamos lá. Olha só. O que vai estar acontecendo na amostra? Vamos entender, né? O Y de N0 é quanto, pessoal? O Y de N0 vai ser o H, né? De N0 menos N0, que é igual ao H de zero, tá? Aí o Y, ó, aí o Y de N0 mais 1 vai ser igual a H N0 mais 1 menos N0. Então, o Y de N0 mais 1 vai ser o quê? Igual a H de 1. Tá vendo? O Y de N0 vai ser igual ao quê? O H de 0. Como o Y de N0 é igual ao H de 0, isso significa que o Y de N0 o Y de N está o quê? Atrasado de N0 amostras. Por que ele está atrasado? Porque o que está acontecendo na amostra N0, né? O que está acontecendo na amostra N0 é exatamente o H de zero. Então, você vê que você está tendo que esperar N0 amostras, né, para acontecer o que acontecia na amostra zero. Tá? Então, por isso que o H de N menos N0 está atrasado de N0 amostra, que é como se fosse assim, ó. Aqui está o N0, aqui está o H de N, tá? Que ele acontece a partir da amostra zero, tá? E o H de N menos N0, ele está acontecendo aqui, tá vendo? Todo ele a partir da amostra N0. Então, por isso que ele está atrasado de N0 amostras, tá? E é importante vocês entenderem, tipo assim, desde o início daria para falar, né, que se eu coloco o impulso na entrada e a saída é H de N, se eu colocar o impulso atrasado de N0 amostras num sistema linear invariante no tempo, como o sistema invariante no tempo, se eu coloco um impulso atrasado de N0 amostras, na saída eu tenho que ter o quê? A mesma resposta, né, H de N, só que atrasado de N0 amostras. Por quê? Porque na entrada eu coloquei uma entrada atrasada de N0 amostras, tá? E aí, vocês entenderam a explicação, pessoal? Deu para pegar. Então é isso. Se eu coloco o impulso na entrada do sistema, minha saída é H de N. Se eu coloco o impulso atrasado de 10 amostras, né, minha entrada está atrasada de 10 amostras. Né? Como o sistema é invariante no tempo, minha saída vai estar o quê? Também atrasada de 10 amostras. Tá? Então, por quê? Porque o sistema é invariante no tempo. Beleza? Alguma dúvida aí para cá? Eu posso ir para a parte de equações e diferenças, pessoal. Por enquanto essa parte tá tranquila. Vou para equações e diferenças então, pessoal. Aí fazendo aqui uma... Só deixa eu limpar a tela aqui do Thalys.
Pô, será que... Só estou limpando a tela aqui, peraí. Beleza, vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu que essa aqui é a expressão geral, né, da equação de diferenças. Está vendo? Eu tenho do lado esquerdo uma recursão relativa a y de n, do lado direito eu tenho uma recursão relativa a x de n. Né? Aí, eu pedi para vocês calcularem, resolver, né, o sistema que possui essa equação de diferenças, y de n. Está vendo? Y de n igual a y de n menos 1. Né? Então, aí, só que você vê que se eu já perguntar aqui para vocês qual é o valor de y de 0, vocês vão me dizer o quê? Que é a y de menos 1. Tá? Então, vocês observem que para eu saber o que está acontecendo na amostra 0, eu preciso saber o que está acontecendo na amostra menos 1. Ou seja, eu preciso de uma condição inicial. Caso contrário, para saber o que acontece na amostra y menos 1, eu vou precisar saber também o que está acontecendo na amostra y menos 2. Né? Aí assim você vai indo para trás até menos infinito. Então, como eu tenho um atraso aqui de uma amostra, né? Então eu vou fazer o quê? Eu preciso de uma condição inicial para esse sistema. Então, como eu preciso de uma condição inicial, eu vou dizer que minha condição inicial nesse sistema vai ser igual a y de 0 vai ser igual a k. Tá? Então, vamos tentar resolver essa equação de diferenças. Tá? Então, essa equação de diferenças, como a gente já viu na aula passada, vai ser o quê? Eu sei que y de 1, né, é igual a y de 0, y de 2 é igual a y de 1, né? Aí eu sei que também y de n vai ser igual a vezes y de n menos 1. Né? Aí se eu multiplicar o lado esquerdo, né, e o lado direito, né, vai ficar o quê? Y de n, y de 1 vezes y de 0. Que vai ser igual ao quê? A y de n menos 1 vezes y de 1 vezes y de 0. Né? Aí vocês observem, né, que todos esses fatores aqui, né, y de n menos 1 vai aparecer aqui também, tá vendo? O y de 1 aparece do lado esquerdo e aparece do lado direito, tá? Então, y de n, meu y de n, vê se vocês concordam comigo, vai ser igual ao quê? Ah, tá, pessoal. Detalhe aqui é que esse A, né, ele vai aparecer o quê? N vezes, tá vendo? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, vai ficar A elevado a N. Então, meu y de n vai ser o quê? Vai ser igual a A elevado a N vezes y de 0. Tá? Isso significa que vai ser y de n, que é igual a A elevado a N vezes K. Onde K é minha condição inicial. Beleza, pessoal? Então, isso aqui que é resolver uma equação. Então, aqui eu resolvi minha equação diferencial, pessoal. O que é resolver uma equação diferencial? É achar uma expressão fechada e que eu simplesmente substituo o valor de n e eu obtenho meu y de n sem ter que ficar fazendo a recursão de y de n, y de n menos 1 e assim sucessivamente. Beleza? Então, eu acho que vocês entenderam, né? E aqui isso aqui aqui eu digo o seguinte, ó, se tivéssemos y de n igual a y de n menos 1 mais b y de n menos 2, nós precisaríamos de duas condições iniciais. Aí, nesse caso, o sistema seria um sistema de ordem 2, porque, por exemplo, para determinar y de 1, a gente vai precisar o quê? Tá vendo? A gente vai precisar do y de 0 e a gente vai precisar do y de menos 1 também. Tá? Posso passar para o próximo slide, pessoal? Vocês entenderam essa parte aqui? Isso aqui é importante. Sim, Pode tranquilo. passar, tranquilo. Beleza, pessoal? Então, vou dar uns 5 minutinhos aí. Tentem resolver esse exemplo. Esse exemplo é bem importante. Ó. Eu vou pedir para vocês acharem a resposta ao impulso desse sistema. Então, quando eu falo para vocês encontrarem a resposta ao impulso, o que eu estou fazendo? O que significa, pessoal?
eu estou dizendo o quê? Que eu estou colocando na entrada do sistema o impulso, né? Tá vendo? Então isso significa que meu x de n vai ser igual ao quê? Vai ser igual a delta de n. Tudo bem, pessoal? Aí eu digo outra coisa para você. Eu digo que meu y de n é igual a zero para valores negativos de n, tá? Aí isso aqui, você já deve ter, talvez vocês se lembrem de ensinar esses sistemas. Quando eu digo que o y de n é igual a zero, isso significa que é igual a zero para n menor do que zero. Isso significa que o sistema as condições iniciais dele são nulas, né? Aí algumas pessoas dizem o seguinte, que o sistema está relaxado, né? Por quê? Porque ele não está se mexendo, né? Então, ele está inicialmente relaxado, as condições iniciais dele são nulas, tá? E algumas pessoas também chamam de entrada ao estado zero. Por quê? Porque ele está inicialmente relaxado, tá? Então, quando eu falo isso aqui, as condições iniciais dele são nulas, né? Condições iniciais nulas. Zero, né? Aí eu só quero saber o quê? A saída do sistema quando eu coloco na entrada o impulso. Então, pessoal, tentem resolver, né, resolver essa equação diferencial, diferenças, tá? Aí, como dica para vocês, tentem de alguma forma usar esse resultado aqui, tá? Que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, vou dar uns 4 minutos aí para vocês resolverem. Vocês entenderem o que eu quero? Eu quero que vocês calculem y de n para mim, tá? Guilherme, só ali as variáveis, o nome das variáveis, ele pode ficar um pouco confuso, porque a resposta do sistema, geralmente a gente está utilizando o y de zero. Só que a gente está chamando aqui de x de n também como se fosse uma composição de y de zero. E x de n também é um impulso. Só para a gente deixar mais ou menos na mesma linha, poderia esclarecer aqui mais ou menos o que é o quem? Eu não entendi bem, né? Mas a entrada do sistema é o x de n, entendeu? Tá. A saída do sistema é o y de n. Aí o y de n menos 1, que é o y de n atrasado de uma amostra, ele também é saída, entendeu? Só que ele é uma saída atrasada. O x de n é a entrada. O y de n é a saída, entendeu? Tá, acho que entendi. Entendeu? Aí tá vendo quando eu tô falando assim, supondo y de n igual a zero, para n menor do que zero, ou seja, a saída do sistema vai ser igual a zero quando n for um número negativo, né? Y de menos 1 é igual a zero, y de menos 2 é igual a zero. Vou dar uns 4 minutos aí para vocês resolverem isso, que é bem importante. Para resolver isso, tenta usar o resultado desse slide anterior, pessoal.
Vocês têm que, de alguma forma, usar o resultado do slide anterior. Dá mais um minutinho aí, eu resolvo. Foi, pessoal. Então, olha como eu faço aqui, né? Vocês concordam comigo que para n igual a zero, né? Para n igual a zero vai ser o único valor, né, de x de n, que o x de n vai ser diferente de zero. Concorda comigo, pessoal? Certo. Então, aí eu vou primeiro calcular o y de n, né? Aí, olha só, meu y de zero. Então, meu y de zero vai ser 1 dividido por alfa, y menos 1. Aí eu sei que esse cara aqui é zero, porque meu y menos 1 é igual a zero. Mais delta de zero. Aí o delta de zero é o quê? É 1. Então, meu y de zero vai ser igual a 1, tá? Meu y de zero é igual a 1. Aí vocês concordam que para n maior que zero, a minha equação de diferenças vai ficar dessa forma aí da equação 14, pessoal? Sim. Né? Porque para n maior do que zero, o x de n vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, né? Aí eu pergunto para vocês, qual o valor do meu y de n, então? Ele vai ficar mais ou menos no formato das de cima, né? Só que esse É, termo 1 sobre alfa, ele vai ficar. Ele fica elevado a n? Eu não sei se. é porque esse Não, é 1 isso, é sobre, isso, é isso. porque esse 1 sobre alfa é exatamente aquele azinho ali de cima, né? Tá certo. Aí vai ficar o quê? Vê se vocês concordam comigo, vai ficar 1 sobre alfa elevado a n. Tá certo, pessoal? Vezes o y de zero, que é 1, né? Tá certo isso aqui? Tá certo, Tonelli? Mas ele não repete K vezes? Como assim, K vezes? Ele vai repetir toda vez? Ou esse termo? Como assim? Eu não entendi mesmo, não. Se não, se você for abrir ele, esse elemento vai se repetir todas as vezes, certo? Ele não 1 tem sobre ficar- alfa. Isso, não vai se repetir várias vezes. Então, aí é por isso que aparece aquele 1 sobre alfa elevado a n. Tá. Que, de repente, esse exemplo aqui te esclarece, tá vendo? Ó, y de n é igual a y de n menos 1, tá? Essa é a forma geral. O meu y de 1 é igual a y de 0. O y de 2 é igual a y de 1. Aí até o y de n, que é igual a y de n menos 1. Aí tá vendo? Aí eu vou multiplicar todas as parcelas do lado esquerdo e todas as parcelas do lado direito. Aí vai ficar y de n vezes y de n menos 1 vezes y de 1. Tá vendo? Aí do lado direito vai ficar a elevado a n, tá vendo? Porque acho que foi isso que você falou, porque o a vai se repetir n vezes, tá vendo? Sim, então. Aí então,
Aí vai ficar elevado a n, tá vendo? Mas ele não está multiplicando também pelo outro y? Então, aí o y de 0, tá vendo? Aí aparece y de 0, y de 1 e y de n menos 1. Só que, por exemplo, esse y de 1 ele vai ser, do lado direito, ele vai ser cortado pelo y de 1 do lado esquerdo. Aí o y de n menos 1 ele também vai ser cortado com y de n menos 1 do lado esquerdo. Aí só vai sobrar o quê? Y elevado a n, y de n, a elevado a n, y de 0. Ah, tá, entendi. O que estava te confundindo? Entendi. É porque nesse caso aí ficou y de 0. Isso aqui. Não, o outro de baixo cancela. Tá certo. Então, mas nesse caso de baixo vai ficar y de 0 também, só que y de 0 nesse caso de baixo é 1, entendeu? Uhum. Então isso aqui tá certo, pessoal? Y de n igual a 1 dividido 1 sobre alfa elevado a n vezes 1, porque é o meu y de 0. Guilherme, eu me perdi um pouco Uhum. quando você disse que aquela expressão 14 ali, ela é igual a 0 para n maior do que 0. Poderia repetir? Isso porque meu x de n, tá vendo? É o impulso unitário, que é o delta de n. Ah, sim, E certo. aí o delta de n, ele só é diferente de 0 para n igual a 0, tá? Tá, entendi. Beleza? Aí esse cara aqui que é o x de n, eu posso escrever ele aqui simplesmente como 0. Aí ele fica parecido com a equação anterior, tá vendo? Que a equação anterior é o quê? Y de n que é igual a vezes y de n menos 1. Tá vendo? E com uma condição inicial que é o y de 0 igual a k. Então fica igualzinho, tá vendo? Aí nesse caso aqui, o y de n que é igual a... Aí vai ficar, ó, tá vendo? Menos 1 sobre alfa. Só que esse 1 sobre alfa é exatamente o azinho do exemplo anterior. Né, que é igual a 0. Né? E também com a condição inicial, tá vendo? Y0 igual a 1. Então, de certa forma, o que o impulso unitário faz nesse sistema? Ele gera uma condição inicial, depois ele desaparece. Né? Então, meu y de n está certo dessa forma aqui que eu estou pintando em verde, pessoal? Eu acredito que sim. Pra mim tá certo. Só tem um errinho aqui que está faltando o u de n, né? Por quê? Porque esse y de n só é esse valor, né? 1 dividido por alfa elevado a n vezes 1, para n maior ou igual a 0. Para n menor do que 0, ele é igual a 0. Né? Então tem que botar aquele, multiplicar por o de n para dizer que para n negativo, ele vai ser igual a 0. Tudo bem, pessoal? Entendi. Tranquilo. Né? Então essa aqui é vê se vocês lembram isso tentem lembrar isso aqui de sinais e sistemas, né? Que para resolver uma equação diferencial, vê se vocês lembram disso, para resolver uma equação diferencial em sinais e sistemas, né? Vocês tinham duas respostas, né? Você tinha primeiro o que se chamava de resposta ao estado zero, ou solução particular, né? Essa solução particular é o seguinte, é quando você considera as condições iniciais igual a 0. Né? Você considera as condições iniciais iguais a 0 e você usa você usa a entrada forçante x de n, tá vendo? Aí você tem outra resposta, tá? Que é a solução homogênea. Na solução homogênea, você considera que a entrada xn igual a 0. E você usa as condições iniciais do sistema. Então, é como se você tivesse assim, você tem dois, dois estímulos ao seu sistema, né? Quais são os dois estímulos ao sistema? Acho que é como se fosse assim, né? Você tem dois estímulos ao sistema. O primeiro estímulo é o x de n, que é a entrada mesmo, e o outro estímulo são os quê? São as condições iniciais. Né? Aí, você
você, para achar a resposta ao sistema, que seria o y de n, né, você calcula essas duas, uma resposta relativa ao x de n, e você calcula outra resposta levando em consideração as condições iniciais, né? Aí aqui, tá vendo? A solução particular é a resposta quando você leva em consideração o x de n. E a solução homogênea é quando você leva em consideração as condições iniciais. Aí depois você vai dizer simplesmente que o seu y de n vai ser o quê, pessoal? Vai ser a soma dessas duas respostas, né? Então, por exemplo, na particular e na homogênea, né? Aí o quê? Na particular, né? Na solução particular, que é o Pzinho aqui, eu vou ter o quê? Eu vou levar em consideração o meu x de n. E na solução homogênea eu vou levar em consideração o quê? As condições iniciais. Só que para a solução particular, eu vou considerar as condições iniciais igual a zero. Tá? E na solução homogênea eu vou considerar o quê? O x de n igual a zero. Aí depois eu vou falar o quê? Que o meu y de n vai ser a soma dessas duas soluções separadamente, né? Uma leva em consideração o x de n e a outra leva em consideração as condições iniciais. Vocês lembram alguma coisa mais ou menos parecida com isso de sinais e sistemas? Que vocês faziam para equações diferenciais? Ou de EDO, né? Putz, agora que você falou de EDO, agora eu não sei se foi do. Eu não sei de qual disciplina eu me recordo disso, mas recordo assim vagamente. Entendeu? Então é exatamente isso, porque é que para você achar a resposta do sistema, você pode ter dois fatores influenciando o sistema. Você pode ter uma entrada, né, e você pode ter uma condição inicial, né? É só para vocês observarem assim, ó, nesse exemplo aqui, você vê que não tinha entrada, né? Y de n igual a y de n menos 1, né? Y de 0 igual a k. Você vê que não teve entrada, mas eu tive uma saída, tá vendo? Porque o sistema tinha o quê? Tinha a condição inicial. Beleza, pessoal? Aí nesse novo exemplo aqui, você vê que não tinha condição inicial, mas tinha o quê? Tinha uma entrada. Então você vê que você pode ter dois fatores estimulando o sistema. Você pode ter a entrada e você pode ter as condições iniciais. Aí a resposta geral do sistema vai ser o quê? Vai ser a resposta que você vai obter, né, relativa às condições iniciais, e a resposta que você vai ter relativa à entrada forçante, né? E quando eu considero essa solução particular, né, ela vai levar em consideração x de n, mas aí ela zera as condições iniciais. Aí quando eu quero levar em consideração as condições iniciais, que é a solução homogênea, aí eu zero o x de n, entendeu? Eu considero um de cada vez. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer esse exemplo 1.7 modificado, pessoal. Aí aqui, tá vendo? Eu vou encontrar a resposta, eu quero encontrar a resposta ao impulso desse sistema. Y de n, tá vendo? É o mesmo sistema que a gente viu antes. Então, você vê que nesse sistema tem uma entrada, porque eu estou falando resposta ao impulso. Então, meu x de n vai ser igual ao quê? Vai ser igual a delta de n. Só que aqui, tá vendo? Aqui eu já estou falando para você que o sistema tem uma condição inicial, que meu y de menos 1 é igual a alfa. Então, eu tenho condição inicial também, tá? Então, eu vou calcular o quê, ó? Então, tentem para mim, primeiro, achar a solução homogênea. O que é a solução homogênea? É a solução quando você considera o x de n igual a zero e você leva em consideração essa condição inicial aqui, pessoal. Tentem calcular essa primeiro para mim.
Então, eu quero que vocês calculem a homogênea, né? Quando vocês aí vocês vão ter que considerar o quê? O xn igual a zero, e vocês vão usar a condição inicial do problema. Aí vocês vão calcular para mim um YH, né, de n, né, que seria a solução homogênea. O YH de n vai ser k elevado a n vezes alfa. Você falou a elevado a n? Não. É k. Porque nesse caso a gente não tem k. Não tem o k. Cadê? Qual que é a expressão mesmo? Pode montar? Essa aqui, ó. Ah, é 1 sobre alfa. Aí meu y de h de n vai ser o quê? 1 sobre alfa elevado a n vezes alfa. Então, peraí, deixa eu fazer uma modificação aqui para simplificar. Eu acho que você acertou na ideia, você só deu uma pequena derrapada. Você concorda comigo, Igor? Porque tá vendo? Eu dei para você o y de menos 1 de alfa, né? Só que para você poder usar essa expressão aqui, né? Tá vendo? Ela só funciona quando y de zero é igual a k, tá vendo? Que é a condição inicial. Sim, sim. Mas aqui, tá vendo? Eu dei o y de menos 1. Aí você vai ter que calcular qual vai ser o seu YH de zero, entendeu? Para você poder usar a mesma expressão. Tá vendo? Aí eu falei aqui, ó, considerando a resposta de entrada nula, xn igual a zero, e eu vou usar a condição inicial, y de menos 1, para calcular o YH de zero. Aí meu YH de zero vai ser quanto? Vai ser igual a alfa dividido por alfa. Tá vendo? Eu só substituir na equação 16. Aham. Que aí vai dar o quê? Vai dar 1. Então eu sei que meu YH de n vai ser o quê? 1 sobre alfa, tá? Elevado a n, porque esse carinha aqui é o meu A, vezes 1, tá? Que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a 1 sobre alfa elevado a n. Tudo bem? Sim. Então você vê que nesse sistema ele tinha um x de n, né? Só que eu ignorei o x de n. Porque eu só estou interessado em saber do comportamento do sistema quando eu levo em consideração a equação, o quê? As condições iniciais. Aí agora eu vou fazer o contrário, eu vou calcular a solução particular. Na solução particular, né, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar que as condições iniciais do sistema são zero, né, e vou, né, substituir xn pelo impulso, né? Então esse cara vai ser igual ao impulso, né? Aí meu yp de n vai ser igual ao quê? Que vai ser a solução particular, pessoal? Vai ser exatamente o que a gente fez no exemplo anterior, né? Nesse aqui, ó. Porque esse caso aqui, tá vendo que eu escolhi as condições iniciais igual a zero? Né? Então, meu y de n vai ser igual a 1 sobre alfa elevado a n vezes o de n, tá vendo? Beleza, pessoal?
Concorda, Ingrid? Aham, concordo. Então, tá vendo? Meu y de p de n vai ser 1 sobre alfa elevado a n vezes o de n. Essa aqui é a solução particular. Aí olha só que interessante, né? Aí a solução do sistema mesmo vai ser o quê? 1 elevado a alfa, que isso aqui é a solução homogênea. 1 dividido por alfa elevado a n, mais essa solução particular que eu encontrei aqui. Essa aqui que é o y de n que vai satisfazer essa equação 16, levando em consideração o y de n ali, ele vai ser a solução para o sistema, levando em consideração tanto a entrada quanto, né, quanto o quê? Quanto a condição inicial. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, Agora tranquilo. foi. Agora vamos, aí tipo assim, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo, pessoal. Quer ver? Ó, então é y de n 1 menos alfa, y de n menos 1. Né? Então vê se vocês concordam comigo, né, que aquele sistema que a gente viu ali em cima é o quê? Y de n é menos, não é isso? 1 sobre alfa, y de n menos 1. Que é igual a delta de n, né, pessoal? E a condição inicial é o quê, pessoal? É y de menos 1 é igual a alfa, né? Não é isso? Aham. Aí agora vamos iterar rapidinho aqui para ver se está batendo com esse cara aqui. Tá vendo que a gente calculou agora? Então vamos fazer essa recursão rapidinho aqui, ó. Y de menos 1 é igual a alfa, né? Esse aqui a gente já fez. Beleza? Aí, aí eu só estou substituindo, tá? Aí y de menos 1 é igual a alfa. Então vamos calcular agora y de 0. Y de 0 vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a 1 sobre alfa vezes alfa. Tá? Esse alfa aqui é o quê? É o y de menos 1, tá? Mais 1. Esse 1 aqui é o quê? Vai ser o delta de n. Vai ser o delta de 0. Tudo bem, pessoal? Então, nesse sistema, levando em consideração tanto a condição inicial quanto a entrada, o y de 0 é 2. Aí o y de 1 vai ser igual ao quê, pessoal? Aí eu vou botar, ó, n igual a 1. Vai ficar y de 1 igual ao quê? Igual a 1 sobre alfa y de n menos 1. Desculpa. Meu y de 1 vai ser o quê? Tá vendo? Ó? Meu y de 1 vai ser 1 sobre alfa vezes y de 0. Que é igual ao quê? O y de 0 é 2. Então vai ficar igual a 2 sobre alfa. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, pessoal? Sim, sim. Aí o y de 2 vai ser o quê, pessoal? Vai ser 1 sobre alfa vezes 2 sobre alfa. Né? Porque esse 2 sobre alfa é exatamente o quê? O y de 1. Então o y de 2 vai ser igual ao quê? 2 dividido por alfa ao quadrado. Né? Então vocês concordam com esse desenvolvimento, né? Aí o que eu quero fazer? Eu quero só mostrar para vocês que esses valores que eu obtive com a recursão vão ser exatamente os mesmos valores que eu obtive ali na resolução da equação de diferenças, está vendo? Porque se eu substituir ali, vamos lá, o y de menos 1 vai ser quanto, pessoal? Vamos lá, ó. Se eu agora eu estou substituindo na equação 21. Y de menos 1 vai ser quanto, pessoal? Esse cara todo aqui em azul vai ser 0, né? Porque ele está sendo multiplicado pelo degrau, não é? Aí vai ficar, ó, 1 sobre alfa elevado a menos 1, que vai ser igual ao quê? Alfa. Então esse cara está batendo. Né? Tem que dar tudo. Aí o y de 0 vai ser quanto? Ó? Y de 0 vai ser 1 sobre alfa elevado a 0 mais 1 sobre alfa, né? 1 sobre alfa elevado a 0 vezes o de n. Aí vezes 1, tá? Aí vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, porque 1 dividido por alfa elevado a 0 é 1. Então,
o y de 0 bateu também. Vamos ver se o y de 1 bate. Vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por alfa, né, mais 1 dividido por alfa, que é igual a 2 dividido por alfa. Então, bateu também. Aí o y de 2 vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por alfa ao quadrado mais 1 dividido por alfa ao quadrado, que vai dar 2 dividido por alfa ao quadrado. Aí bateu também, tá vendo? Então, você vê que o objetivo aqui foi o quê? Resolver a equação de diferenças de forma que eu tenho uma expressão fechada para y de n, né, que bate exatamente com a expressão que eu obteria se eu ficasse fazendo a recursão para y de n. Né? Aí, que é importante vocês observarem, aí, como que eu obtive esse y de n? Aí você vê, né, que é importante vocês atentar. Aí eu levei em consideração dois fatores, né? O primeiro fator foi o quê? Foi a resposta homogênea do sistema. Que é quando eu levo em consideração as condições iniciais, mas eu faço meu x de n igual a 0. Aí depois eu calculei a solução particular, que é o quê? Que é a solução quando eu levo em consideração o x de n, mas eu considero que minhas condições iniciais são iguais a 0. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Que isso aqui é bem importante. Não, por enquanto Tranquilo. não. Beleza. Aí aqui eu pergunto, né? Por que resolver uma equação de diferenças, né? Porque é mais fácil, né? Porque você vê que o y de n, né? E essa equação de diferença de ordem 1 que a gente já viu várias vezes, né? Ela pode ser escrita de uma forma recursiva, mas o problema de eu ter de uma forma recursiva é que se eu quiser calcular o elemento y de 10 elevado a 10, eu vou precisar fazer essas 10 elevado a 10 recursões, né? Por outro lado, se eu resolvo a equação de diferenças, né, eu simplesmente substituo simplesmente n por 10 elevado a 10. E eu resolvo isso diretamente. Né? Então, você vê que é bem mais simples, né, obter a saída do sistema quando eu resolvo a equação de diferenças. Tá? Mesma forma aqui, tá vendo? Em qual caso é mais simples? Eu tenho a equação de Fibonacci, né, com as condições iniciais, né? Se eu precisar saber 10, o fator que é 10 elevado a 10, eu vou ter que fazer 10 elevado a 10 recursões. Mas se eu resolver a equação de diferenças e obtenho essa expressão aqui abaixo, né, eu simplesmente vou conseguir fazer essa recursão, né, através simplesmente da substituição de n, né, sendo 10 a 10 nessa expressão fechada. Tá? Então, isso aqui que é resolver uma equação de diferenças. Tá? Eu só vou passar um negocinho para fechar a aula, tá? Tá. Então dá para a gente terminar, fazer isso aqui. Essa parte aqui é tranquila, tá? Então, olha só. Eu tenho essa equação de diferenças, né, que é da equação 41, que é aquele formato padrão, né? Que eu tenho uma recursão em y e eu tenho uma recursão em x, né? E eu vou mostrar para vocês por que ela vai admitir um número infinito de soluções y de n. Tá? Aí o que vai fixar a solução que a gente vai precisar vai ser exatamente as condições iniciais. Tá? Mas, por exemplo, vamos começar supondo que existe uma solução particular. Ou seja, eu tenho uma solução, né, particular, ou seja, uma solução que vai levar em consideração o quê? Tá vendo? Ó, suponha que existe uma solução particular y de p de n. Então, essa solução particular, ela leva em consideração o x de n, mas ela não leva em consideração as condições iniciais, tá? Então, se y de p é uma solução, vai ficar o quê? Eu posso escrever que o somatório, tá vendo, de aí, yp de n menos i, menos somatório de bl, xn menos l é igual a zero, tá? Porque eu disse para vocês que o y de p é uma solução. Tudo bem, pessoal? Uhum. Aí agora eu vou dizer para vocês também que o y de h é uma solução para a equação de diferenças homogênea. Né? Que
que é uma equação de diferenças homogênea? É quando eu levo em consideração as condições iniciais, mas eu zero o meu x de n menos L. Então, como eu estou zerando o x de n menos L, esse carinha todo em azul aqui, ele é igual a zero, tá vendo? Aí eu só vou ficar com a recursão para y. Né? Então, se eu digo que YH de n é uma solução para a equação de diferenças homogênea, né, eu vou dizer o quê? Que o AI, y de h de n menos i vai ser igual a zero. Né? Aí é interessante vocês observarem, né, que o y de essa solução homogênea ela tem infinitas soluções. Mas o que vai fixar uma das soluções? Tá? É exatamente o que a gente viu, né? Por exemplo, essa equação de diferenças aqui, que a gente já está cansado de ver, a y de n menos i, né? Que é o quê? Que é o a elevado a n vezes o y de zero, tá vendo? Aí o que eu quero dizer quando ela tem infinitas soluções? Ela tem infinitas soluções porque dependendo do y de zero eu vou ter uma solução diferente. Então o que vai fixar a solução vai ser o quê? Vai ser a condição inicial. Né? Então eu digo que o y de p ele é uma solução, então ele satisfaz essa equação 42, e se o y de h é uma solução para a equação de diferenças homogênea, ele vai satisfazer a equação 43. Aí agora eu quero mostrar, né, que a soma dessas duas soluções, da solução particular com a solução homogênea, também é uma solução, e vai ficar claro para vocês. Quer ver? Ó, então, pelas equações acima, a gente pode inferir que a soma da solução particular com a homogênea também vai ser uma solução. Por quê? Ó, vê se vocês concordam. Na verdade, eu tinha que ter colocado a 46 antes da 45. Né? Por quê? Olha só. Vamos olhar primeiro a equação 46. Vocês concordam que a equação 46 é verdade sempre, pelo que a gente já viu no slide anterior? Porque, ó, quer ver? Isso aqui é verdade. Vocês concordam que isso aqui é verdade, pessoal? É o que estava no slide anterior, né? É, porque isso aqui é exatamente, tá vendo? A equação 42, vê se vocês concordam comigo. Uhum. Mas olha só, aí nessa equação aqui, eu botei esse carinha aqui, tá vendo? Né? Só que esse carinha aqui, a gente sabe também que ele é igual a zero, tá vendo? Tudo bem? No caso, você conseguiu colocar isso aí porque o resultado desse somatório vai ser igual a zero, né? Isso, exatamente por isso. Porque eu digo, né, que esse somatório aqui é igual a zero. Então eu posso colocar ele aqui dentro e dizer que isso aqui é igual a zero. Né? Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, a gente começa o seguinte, a gente começa com... Rapidinho. A gente começa assim, a gente fala assim, ó, isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque isso aqui é exatamente igual à equação 42, tá vendo? Porque o y de p é uma solução. Mas eu posso somar também esse termo aqui, porque eu sei que esse termo é igual a zero pela equação 43, porque o y de h é a solução da equação homogênea. Aí, vê se vocês concordam que a equação 43 é correta. Se vocês não concordarem, falem comigo. Aí, vê se vocês concordam que essa equação de cima ela segue da equação de baixo. Eu acho que sim, tá no mesmo formato, né? É, porque eu simplesmente botei num somatório só, tá vendo? E botei o AI em evidência, Sim. tá vendo? Então, Uhum. isso significa o quê, pessoal? E se vocês pararem para pensar, esse carinha aqui, ó, que está entre colchetes, vocês concordam que esse carinha aqui é o y de n menos i?
Sim, sim. Então, o que eu mostrei para vocês aqui? Eu mostrei que se eu tenho uma solução particular, que é a solução da equação de diferenças, e se eu tenho uma solução homogênea, a soma das duas também é uma solução. Tá? E por que eu preciso somar? Eu preciso somar porque o y de p ele não leva em consideração as condições iniciais. Mas aí eu preciso somar o y de h, por quê? Porque o y de h ele vai levar em consideração as condições iniciais. Tá? E sempre a soma da solução particular com a homogênea vai ser o quê? Uma solução pelo que a gente viu na equação 45. Então, eu escrevi aqui, ó, a solução homogênea leva em consideração as condições iniciais do sistema. E a solução particular é a resposta ao sistema recursivo relaxado. O que é o sistema recursivo relaxado? Quando as condições iniciais são iguais a zero. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam tudo até aqui? Sim, tranquilo. Beleza. Tonelli, alguma dúvida, Tonelli? Não, deu para entender, só que é um pouco mais complexo. Então, É isso. Pode falar. Não é tão trivial, mas eu estou entendendo, estou acompanhando. Isso aí, faz esse exercício aqui para a semana que vem, tá? E melhor coisa para estudar essa matéria, tentem estudar até terça-feira, tentem pegar esses 2 slides, tá? Que eles já estão atualizados lá no Microsoft Teams, e tentem refazer todos esses exemplos que eu já dei, entendeu? Que é a melhor forma de estudar. Aí eu vou passar uns exercícios para vocês essa semana, e inclusive faço esse exemplo 1.5 aqui, tá? E para quem tiver curioso, né, vocês podem inclusive, né, por exemplo, nesse slide aqui, tá? Quem tiver duvidando, eu vou mostrar isso para vocês, né? Mas quem tiver duvidando que y de n é igual a 1 sobre raiz de 5, isso aqui, né? A solução de Fibonacci, vocês botam lá no Python rapidinho, que vocês vão ver que dá exatamente a solução de Fibonacci, tá? E então é a melhor forma de vocês estudarem tudo isso aqui, né? Vocês refaçam todos esses exercícios. Beleza, pessoal? Combinado. Beleza, então eu vou passar uns exercícios para vocês. Então até terça-feira que vem, beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar para mim pelo chat. Show de bola. Beleza, Tchau. até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Hoje mesmo eu já Valeu, coloco. pessoal. Tchau, tchau. Hoje mesmo eu já coloco a videoaula de hoje lá no YouTube, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, pessoal. Beleza. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu.